Paz seja convosco. A escola bíblica, né, que normalmente ela é aplicada todo sábado, agora também vou estar fazendo aqui uma reprise, uma reprise não, um, como é que eu posso dizer? Uma, um reforço antes da lição ser aplicada, que vai ser aplicada ali dia 16 de maio de 2026, talvez para ajudar aos alunos a chegarem na escola bíblica, terem uma opinião a mais para ajudar o professor ali com outras coisas que conseguiu enxergar na lição. Então a lição bíblica, o Espírito Santo na adoração, a data de estudo é de 16 de maio de 2026 e o calendário judaico é 29 de Iyar de 5786. Nessa lição também eu preciso reforçar que existe o canal da igreja, eu chamo assim a igreja sede, a igreja matriz, né, que tem os pastores, os presidentes, né, que fazem essa lição bíblica, e ela é feita ali no canal IUAS Brasil no YouTube. Se você colocar as iniciais da Igreja Universal Assembleia dos Santos, que é IUAS Brasil, você vai encontrar ali ao vivo toda sexta-feira ali, toda sexta-feira, se não me engano, às 8 horas da noite, vai ter também ali a opinião pastoral, a opinião dos pastores, a qual eles escreveram a lição. Eles são responsáveis pela, pela, pela lição ter sido escrita, pelas opiniões, pela ideia formada, pelos comentários, pela introdução e tudo, pelo tema inclusive. Eu só ajudei em alguns temas, eu escrevi alguns temas, né? Mas a maioria dos temas foi feita pelos pastores, né? Então eles têm mais propriedade para falar a respeito do tema, o que eles querem fazer a respeito da lição. Então eu vou trazer aqui mais para um reforço para quem quiser estudar junto, mais para o reforço também da igreja local, aqui da igreja de Curitiba, né? Que eu sou aqui cooperador da igreja de Curitiba, aqui do Recanto Feliz. E aqui o calendário judaico 29 de Iyar de 5786. Aviso importante, né? Temos um aviso aqui. Atenção, na próxima sexta-feira, dia 22 de maio de 2026, correspondente a Sede Sivan do calendário judaico, acontecerá a festa de Shavuot, também conhecida como Festa das Primícias. Prepare-se espiritualmente para este momento de gratidão, consagração e busca pela presença de Deus. Então, um aviso importante que está na lição. Tem a introdução que nos fala: a verdadeira adoração não nasce apenas do esforço humano, nem consiste somente em cânticos, palavras ou cerimônias externas. A adoração genuína é produzida pela ação viva do Espírito Santo no coração do homem. É o Senhor quem desperta em nós o desejo de buscá-lo, amar a sua presença e render-lhe glória. Sem a atuação do Espírito Santo, a adoração se transforma em um ritual vazio, sem vida espiritual e sem comunhão verdadeira com Deus. Jesus declarou em João 20:22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O sopro do Espírito traz a vida espiritual do adorador. Quando o Espírito Santo atua em nós, nossa adoração deixa de ser apenas uma prática religiosa e se torna um encontro real com o Criador. O Espírito revela a grandeza de Deus, convence o homem do pecado, conduz ao arrependimento e guia o coração à entrega sincera. Ela transforma lágrimas em oração, palavras em louvor verdadeiro e silêncio em comunhão profunda. Somente através do Espírito Santo podemos compreender plenamente a vontade de Deus e oferecer um culto agradável diante do Senhor. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. 2 Coríntios capítulo 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Tá? A gente está seguindo aqui na introdução, os textos de apoio, e já coisas que falam ali na introdução chamam a atenção. Coisas que falam aqui na introdução, por exemplo, a verdadeira adoração não nasce apenas no esforço humano, nem consiste somente em cânticos, palavras ou cerimônias externas. A adoração genuína é produzida pela ação viva do Espírito Santo no coração do homem. É o Senhor quem desperta em nós o desejo de buscá-lo. Então aqui, essa frase aqui, ó, a adoração genuína, ou seja, a adoração verdadeira, ela é produzida pelo Espírito Santo no coração do homem.
E logo em sequência, a introdução diz: é o Senhor quem desperta em nós o desejo de buscá-lo. Então, o Espírito Santo que produz no coração do homem a vontade de buscá-lo. E depois logo fala: é o Senhor que desperta no nosso coração, em nós, o desejo de buscá-lo. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Porque é Ele quem gera a adoração verdadeira. Então, só Deus pode dizer o que Ele quer. Só Deus pode dizer a sua vontade. E se a gente não conhece a vontade de Deus, como que a gente pode então fazer a vontade de Deus se a gente não conhece a vontade de Deus? Então, Deus mesmo diz: eu quero ser adorado da seguinte forma. Tem os mandamentos, tem os seus preceitos, tem os ensinamentos de Jesus Cristo, que são os ensinamentos que Ele aprendeu do Pai e passou para nós. Então o próprio Deus diz: eu quero ser adorado da seguinte forma. Então o Espírito Santo é o próprio Deus e Ele gera a adoração verdadeira. Então como vamos adorar sem Deus verdadeiramente? Como vamos adorar sem Ele? Se a gente não conhecer a sua vontade, se é Ele mesmo quem revela a sua verdadeira vontade no coração do homem. Entende? É o próprio Deus quem faz isso. Então, tudo é questão, vai entrar em outras questões, em outras, digamos assim, outras doutrinas que são difíceis de explicar, então vamos atentar a isso. É Deus mesmo quem gera a vontade, é Ele mesmo quem atua e transforma um ritual que seria vazio em um verdadeiro ritual, uma forma verdadeira de comunhão com Ele. Ou seja, não tem como adorar a Deus. A gente volta ali agora para a lição. Nós voltamos para a lição, ó. O texto, o título diz: o Espírito Santo na adoração. O Espírito Santo na adoração. É claro que o Espírito Santo também pode ser o poder. O Espírito Santo representa a presença. Se o Espírito Santo representa a presença de Deus, logo é Deus. Como é que você vai adorar a Deus sem a presença dele? Não existe, na minha opinião, agora é minha opinião, aí você pode formular a sua opinião, mas na minha opinião, não existe como adorar a Deus verdadeiramente sem a presença dele. Como que eu vou adorar a Deus verdadeiramente sem ele estar presente? Entende? Quando você vai adorar a Deus e não sente a presença dele, você fica sem conhecer a verdadeira forma real, a verdadeira vontade de Deus, de como adorá-lo. Você fica sem conhecer como que eu adoro a Deus. Né? E quando você deixa o Espírito Santo agir, quando você deixa Deus agir, e deixa Ele revelar a vontade, você ouve a voz dele, você obedece a voz dele, e quando você sente a presença, Ele vai dizer para você a verdadeira forma de adorá-lo. Então, na minha opinião, não existe como adorar a Deus verdadeiramente sem a presença dele. Aí já torna morta a verdadeira adoração. Não existe como adorar a Deus sem Ele estar presente. Então, por isso que às vezes a gente vai para um culto e está vazio, porque Deus não se fez presente, porque existe algum impedimento, existe alguma coisa impedindo. Se você já não foi para o culto, você foi para o culto adorar a Deus. Talvez, e adorar a Deus. Você não sentiu a presença, talvez você tenha sentido a presença um pouco mais pesada, mas essa presença não fluiu, você sente, nós sentimos isso, e a presença não fluiu para toda a igreja. Parece que a presença de Deus ela foi pingada em algumas pessoas somente. E você vai e vê que parece que Deus não estava presente para algumas pessoas. Essas pessoas, como é que elas vão conseguir adorar a Deus verdadeiramente se elas não conseguiram ali saber a forma correta? Ah, mas essas pessoas conhecem o mandamento de Deus. Essas pessoas estão guardando o sábado, essas pessoas estão sendo boas, essas pessoas estão ali dando dízimo, essas pessoas ali estão pregando, essas pessoas ali estão orando, mas não sentiram a presença de Deus. E se Deus não se fez presente, como que ela sabe que ela adorou verdadeiramente? Entende? É como se você estivesse conversando com uma pessoa. Você vai conversar com uma pessoa e essa pessoa não está presente, ela está distante. Talvez você esteja falando com essa pessoa pelo celular ou por mensagem, essa pessoa não está presente. E quando você manda uma mensagem, você supõe que essa pessoa vai receber essa mensagem de bom grado. Mas como que você sabe que essa pessoa recebeu essa mensagem de bom grado? Se ela está distante, você não vê a reação dela. Ela pode disfarçar a reação dela. Ela pode ocultar a sua verdadeira vontade. Não sei se dá para entender, se claro, dessa forma. Se a pessoa não está presente, ela pode ocultar a sua verdadeira vontade. Então, se Deus... É a mesma coisa a Deus.
Se você vai adorar a Deus e ele não se faz presente, a vontade verdadeira de Deus está oculta. Como é que vamos saber a verdadeira vontade de Deus e a verdadeira forma de adorá-lo se ele não se revelou? A mesma forma, quando eu falo ou converso com uma pessoa, como é que eu vou saber a sua verdadeira reação? Qual que foi a reação genuína com aquela notícia que você acha que vai impactá-la? Como é que eu vou saber a verdadeira reação dela se ela não está presente, se eu não posso ver a tua expressão facial? É a mesma coisa na verdadeira adoração. Como é que eu vou saber que Deus se agradou da minha adoração se ele não está presente? Entende? Então aí a importância de termos o Espírito Santo na adoração, para conhecer a sua vontade, para a sua expressão facial, dizemos dessa forma metafórica, seja revelada. E a gente consiga adorar verdadeiramente. Porque se Deus falar pra gente, eu me agradei, e a gente sente isso no culto, quando Deus se agrada de alguma coisa, ele responde com a sua presença. E quando ele não responde é porque de certa forma há um impedimento. Então é importante ter o Espírito Santo na adoração. Não há como adorar sem o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar sede cheios do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não há como ver a vontade de Deus sendo revelada, se aquilo agradou ou não a Deus. Você talvez tenha um silêncio. Você não sabe se agradou ou não. Como é que você vai saber que agradou ou não uma pessoa? Você precisa ver a reação dela, a forma com que ela responde aquilo que você está fazendo. Entende? Então o Espírito Santo não há como, né, adorar a Deus verdadeiramente sem a presença dele. Entende? Os fariseus faziam isso. Os fariseus, eles adoravam a Deus lendo a Bíblia, lendo os mandamentos, fazendo as práticas religiosas deles. Porém, eles não tinham a aprovação de Deus. Deus não fazia esse presente porque eles não tinham amor pelas pessoas. Entende? Eles não estavam numa adoração verdadeira quando Jesus disse, olha, eles me honram com os lábios. Ou seja, nós muitas vezes damos glória a Deus, louvado seja o nome de Deus, honrar a Deus com os lábios, mas se Deus não está presente por causa de alguma coisa que a gente faz na nossa vida, porque alguma coisa está desagradando a Deus, então a gente está honrando a Deus com os lábios, mas nosso coração está distante de Deus, assim como lá os fariseus estavam. Então não é adoração verdadeira, porque Deus não está presente, Deus não está aprovando, entende? Então não tem como adorar a Deus sem Deus. Para adorar a Deus tem que ter Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, é a própria presença de Deus sendo revelada, a sua vontade sendo revelada. Então é importante escutar a voz de Deus, entende? Não há como ter uma adoração verdadeira sem Deus. A sua adoração se torna vazia quando não tem Deus. Deus tem que aprovar esse gesto. Não há como adorar a Deus da minha forma. Eu vou adorar a Deus da minha forma, independente da vontade dele. Não, eu tenho que adorar a Deus da forma que ele quer. Não tem como você agradar uma pessoa fazendo ao contrário da sua vontade. Entende? Como é importante, não tem como eu dizer que eu adoro a Deus sem Deus. Para adorar a Deus eu tenho que ter Deus. É importante ter o Espírito Santo. Ter Deus na vida. Então, seguindo adiante, uma citação cristã de A.W. Tozer afirmou assim, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, se Deus, basicamente está dizendo assim, se Deus fosse retirado da igreja, se Deus se retirasse da igreja, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, muitos cultos continuariam normalmente. Pouca dependência real existe dele. Isso é uma frase verdadeira. Se você tirar Deus de algumas igrejas hoje, vai continuar os cultos. Os cultos vão continuar. As pessoas estão adorando da forma delas, sem perguntar para Deus se aquilo está agradando. Você vê vários cultos sem ordem, sem decência, as pessoas não respeitam a hierarquia, as pessoas não respeitam, não têm amor, as pessoas estão preocupadas com seus próprios interesses, e outros exemplos que a gente pode colocar aqui. Os cultos vão continuar, mas não é uma adoração verdadeira, porque o Espírito Santo, Deus não está ali, entende? Tem muitos locais, tem muitas igrejas que você olha e sabe que Deus não está ali. Você consegue encontrar até outras religiões dentro desses cultos. Deus não está ali. E os cultos continuam. Então não é uma adoração verdadeira, é uma adoração vazia, porque Deus não está ali. Entende? Para adorar Deus verdadeiramente, tem que ter Deus.
Por que Deus quer os que o adorem em espírito e em verdade? Porque Deus quer que as pessoas, que você seja real na presença dele, que você se revele na presença dele, sendo aprovado por ele, obedecendo a ele. E Deus não pode contemplar o mal. Então, se o Espírito Santo se retirar da nossa vida, você pode até, se o Espírito Santo se retirar da minha vida, eu posso até continuar adorando a Deus, eu posso até continuar fazendo meus trabalhos, mas não vai ter o aval, não vou estar sobre a vontade de Deus. Eu vou estar sobre a minha própria vontade é vazia. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu faço, porém sem o aval de Deus, sem a presença de Deus, e vai ser uma adoração vazia. Porque Deus não está aqui, porque Deus não está na minha vida. Entende como é importante para adorar a Deus verdadeiramente, tem que ter Ele? Por isso que Deus requer os que o adorem em espírito e verdade. Os que são de verdade na presença dEle, quando Ele está presente. E para Deus estar presente na nossa vida é necessário que a gente obedeça o que Ele diz o tempo todo. É que nem foi dito na lição passada, nas vidas transformadas, é oferecer o seu corpo vivo, seu corpo como sacrifício vivo, diariamente. É você negar a sua vontade diariamente, é fazer a vontade de Deus, o que eu podia fazer, mas agora eu decido fazer a vontade de Deus. E foi citado o texto de Romanos 12, capítulo 2, verso 2. Então tem um exemplo prático. Ali, uma pessoa pode até cantar hinos, frequentar cultos e repetir orações, sem sentir transformação interior. Porém, quando o Espírito Santo toca o coração, a adoração passa a envolver arrependimento, gratidão, reverência e comunhão verdadeira com Deus. Ou seja, você pode até cantar hino. Uma pessoa pode até cantar hino. Uma pessoa pode até frequentar o culto. Uma pessoa pode orar repetidamente. Mas se a pessoa não mudar a vida dela, se a pessoa não tiver uma atitude, não, eu vou parar de fazer o que é errado, continuar fazendo o que é errado, aquele hino, aquela oração, aquele cântico, aquele louvor é vazio. A gente elogia, é como se você elogiasse alguém. Vamos pegar alguém próximo. É como se eu elogiasse a minha esposa. Eu posso elogiar a minha esposa da boca para fora, dizer que a minha esposa é bonita, dizer que a minha esposa é formosa, mas no meu interior eu digo que ela não é aquilo, que ela não me agrada, entende? Que esse elogio é vazio, que esse elogio é mentiroso. Então você pode render honras a Deus com seus lábios, mas nas tuas atitudes você faz ao contrário, você desobedece, você faz outras coisas que sabe que desagrada a Deus e continua fazendo. E dentro da igreja você tem que cumprir um papel para talvez passar um ar de espiritualidade para as outras pessoas. Isso é vazio, isso não é uma adoração verdadeira, é uma falsa adoração. E muitas pessoas cometem isso às vezes sem querer também, porque elas pensam que estão fazendo certo, mas elas têm que buscar fazer o que é correto, deixar que as pessoas, o Espírito Santo toque nelas e realmente ela reconheça que está errada, para que aquela adoração seja verdadeira. E Deus fala com as pessoas. E quando Deus se faz presente, você adora verdadeiramente. Porém, quando você começa a desobedecer a Deus, e Deus percebe a sua mentira, a falsidade, ele se afasta, não há mais como adorá-lo verdadeiramente, porque Deus se afastou. Então, só há como, essa lição vem para dizer, só há como adorar a Deus verdadeiramente se ele estiver presente. Ah, mas Paulo, quando a gente vai orar, a gente pode entrar em outro exemplo. Quando vamos orar, muitas vezes, a gente começa a falar e a gente não sente a presença de Deus de imediato. Que tem vários outros exemplos, né? A gente precisa de ajuda porque são muitos exemplos, são muitas coisas que podem ser ditas. Quando a gente começa a orar, a gente muitas vezes não está sentindo a presença de Deus. Muitas vezes a gente está orando ali por obrigação, né? A gente vai orar, nós vamos orar para buscar a presença de Deus. Existe isso também. A gente vai tentar alcançar a presença de Deus. Mas daí é simples explicar. Pelo menos para mim é simples explicar. Quando a gente vai orar, a gente não está sentindo a presença de Deus, então a gente não está adorando a Deus verdadeiramente por um momento, mas a gente está buscando adorá-lo verdadeiramente. O verdadeiro adorador vai tentar buscar a presença de Deus continuamente. Ele não vai desistir. Porque esse é o foco da adoração. Esse é o foco do louvor. Esse é o foco da oração. Buscar a Deus continuamente. E se Deus responder, aí você alcançou de fato a verdadeira adoração, porque Deus se fez presente. A gente pode usar inúmeros exemplos. Pegar os filhos de Arão. Os filhos de Arão foram adorar a Deus
foram ofertar a Deus ali, só que eles ofertaram a Deus um sacrifício estranho. Eles foram ofertar a Deus um sacrifício estranho. E Deus não se agradou. Mas como ali Deus estava, já tinha dito na regra, não, eu estou aqui, eu se faço presente no Santo dos Santos. Eu estou aqui continuamente. Então não existia Deus não estar presente, Deus estava presente. E quando os filhos de Arão tentaram ofertar um sacrifício estranho, uma adoração que não foi aprovada por Deus, porque Deus queria se retirar, porque é uma oferta estranha, Deus falou para não fazer, eles fizeram. Era uma desobediência que Deus estava presente, por isso eles morreram. Então, agora que Deus ele está em todos os lugares, então tem lugares que ele foca a sua glória. Ele sabe o que está acontecendo, mas a sua glória não está toda manifesta em todos os lugares. Existe lugar que ele manifesta mais a glória, existem outros lugares que ele manifesta menos glória, porque ele não vai ficar num lugar onde está ocorrendo mal. Ele sabe que está ocorrendo mal, porém não quer dizer que ele está lá, contemplando, ali aprovando, porque a aprovação dele é a presença manifesta dele ali. Entende? Algo também complexo de se explicar. Então, quando a gente adora a Deus, vamos adorar a Deus, e Ele não se faz presente, não conseguimos alcançar, talvez Deus poderia aprovar, talvez faltou perseverança, talvez falta alguma coisa há um impedimento, se você não está conseguindo mais sentir a presença de Deus, há um impedimento, há algo que Deus não está aprovando, mas a adoração só vai ser verdadeira, a adoração só vai ser aceita quando Deus estiver presente. E por isso que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo continuamente. Porque a lição vai falar também que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo continuamente, sempre buscando ser cheios do Espírito Santo, porque sem a presença de Deus, não há como a adoração ser verdadeira. Aí a gente volta para Caim e Abel. Caim e Abel, a gente pode usar também os sacrifícios. Quando o sacrifício é aceito, como é que Deus responde? Caindo fogo do céu, né? Quando o sacrifício de Elias foi aceito perante os profetas de Baal, desceu fogo do céu, queimou o altar do sacrifício, a oferta ao Senhor. Quando Abraão ofertava ao Senhor o sacrifício, descia fogo do céu, consumia aquele sacrifício. Então, quando há aprovação de Deus para uma oferta, para uma adoração, Ele responde com a sua presença. E o fogo do céu hoje, sendo respondido, a oferta hoje sendo respondida, sendo aceita, Ele responde com a sua presença. Aí a gente tem a certeza, não, meu sacrifício, a minha oferta, a minha oração foi ouvida, a minha oração foi aceita. E a gente tem isso. Nós temos isso, nós sentimos isso no coração, quando Deus aceita. Temos, claro, o coração do homem pode ser enganoso, a gente sente algo diferente, que Deus está se fazendo presente em algum lugar, está ouvindo. A gente sente um peso de glória. Há como ser enganado? Há como ser enganado. Se a gente achar que tudo, qualquer emoção é a presença de Deus, qualquer choro é a presença de Deus, há como ser enganado. Mas o foco é, para sentir e para ser adorador de verdade, tem que ter a presença de Deus. Se não tiver a presença de Deus, não há como ser adoração verdadeira. Não há como saber se a adoração foi aceita ou não. Preciso da resposta. O Senhor aceitou ou o Senhor reprovou essa minha adoração? E aí, praticamente como Santos responde a primeira pergunta, como somos chamados a adorar a Deus? Qual é o papel do Espírito Santo na adoração? O texto que foi usado é João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem a Ele em espírito e em verdade. Ou seja, na minha vida não pode ter mentira. E Deus não contempla mentira, Deus não contempla o mal, então Deus tem que estar presente. E os verdadeiros adoradores adoram a Deus na presença dEle. Não tem como adorar a Deus fora da presença dEle. Temos que adorar a Deus na presença dEle. Temos que buscar continuamente a presença dEle. Porque a Bíblia fala,
sede cheios do Espírito Santo continuamente. Ou seja, trazendo numa forma mais clara, sejam cheios de Deus continuamente. Se não tiver Deus, não tem adoração a Deus. Porque se eu quero adorar a Deus, eu tenho que adorá-lo na presença dele. Se eu quero adorar ao rei, eu tenho que adorar a ele na presença do rei. E Deus sempre está presente na vida de um verdadeiro adorador. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se eu tenho Deus na minha vida, ele me livra da lei do pecado e da morte. Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nós gloriamos em Jesus Cristo. E nós gloriamos em Jesus Cristo. Aí o comentário da lição: a verdadeira adoração é espiritual, não depende apenas de emoção, tradição ou aparência externa. É o Espírito Santo quem capacita o homem a adorar de maneira sincera. Ou seja, é Deus quem capacita o homem a adorar de maneira sincera. Ou seja, é o próprio Deus que capacita o homem. Ou seja, é o próprio Deus que diz: eu quero ser adorado da seguinte forma. Eu quero que você faça a adoração da seguinte forma. Deus na sua lei, Deus na sua palavra, ele disse a verdadeira vontade dele. Então, para a gente adorá-lo de verdade, a gente tem que seguir o que está escrito na Bíblia. A gente tem que seguir os ensinamentos de Cristo. Entendeu? Então é o próprio Deus que diz: eu quero ser adorado desse jeito. Não tem como eu dizer, não tem como o adorador dizer como é que o adorado deve ser adorado. E as pessoas estão dizendo: não, eu vou adorar a Deus do jeito que eu quero, da minha maneira. Mas Deus é quem diz: eu quero ser adorado desse jeito. Entendeu? Não tem como você dizer que adora da sua maneira. Ou é da maneira de Deus ou é da maneira errada. Então é Ele mesmo quem diz: eu quero ser adorado. E para eu ser adorado, tem que ser em verdade. Você tem que ser de verdade. Você tem que obedecer o que eu digo. Não só na presença de muitos, mas no seu quarto, no secreto, onde ninguém te vê. Onde teu pai te observa no oculto. Porque Jesus nos ensinou a orar da seguinte forma: quando vocês forem orar, entra no meio da multidão? Não. Quando vocês forem orar no secreto e dizer assim: Pai nosso que estás no céu. É lá que Deus vai te observar, se você tem sido sincero na presença dele, onde não tem ninguém te olhando. E quando você se comporta de que maneira na presença de outras pessoas. Se você adora ele, testemunha dele de maneira sincera às outras pessoas. Se você dá testemunha dele, se você é uma testemunha sincera, porque nós se tornamos testemunha de Cristo, nós se tornamos testemunhas de Deus. E se nós damos mau testemunho, como a nossa adoração poderá ser sincera? Entende? É que nem os fariseus, né? Os fariseus davam testemunho de ódio, de ira, de um jugo pesado, né? Quando Jesus disse: olha, vocês criam um prosélito, aquele que se converte, né, ao judaísmo. Mas esse prosélito que vocês criam, eles tornam cada vez mais réu do inferno. Porque ele fica falando: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Israel, ouve isso. O nosso Deus é o único Senhor. Mas na hora de testemunhar de Deus, o que passa é desprezo, ignora a ajuda por simples rituais religiosos. Ele desperta a fé, convence do pecado, conduz o coração à rendição diante de Deus. Sem o Espírito Santo, nossas palavras seriam vazias e nossa devoção apenas um ritual religioso. Quando somos cheios do Espírito Santo, nossa adoração se torna viva, verdadeira e cheia de comunhão com Deus. Ou seja, Deus desperta a fé, Deus convence do pecado. Ou seja, o Espírito Santo não é outra coisa. O Espírito Santo não é uma força, né? Que nem alguns vão acreditar que o Espírito Santo é uma força ativa. Sim, o Espírito Santo é uma força. A força de quem? A força de Deus. É como se você tivesse pegado uma folha de papel e amassado essa folha de papel. Você pega essa folha de papel e você amassa essa folha de papel. Logo você diz: a minha força amassou o papel. Logo foi você quem amassou o papel. Ou seja, o Espírito Santo é uma força de Deus, o poder de Deus. Logo é Deus quem faz. Então o Espírito Santo é o próprio Deus. Então é Ele que convence. É Ele que torna a adoração viva. E por isso eu digo
que não tem como adorar a Deus sem Ele. Entende? Não tem como você dizer: ah, eu estou com uma pessoa. Eu estou com uma pessoa. Você liga para sua esposa agora e fala: eu estou com uma pessoa. Ou você liga para um amigo: eu estou em tal lugar. Só que de verdade, de fato, você não está lá. E você não tem ninguém com você. Não tem ninguém com você. Então não adianta você dizer que eu estou com uma pessoa se a pessoa não está. Não tem como dizer que eu estou no lugar se eu não estou. Ou seja, você está o quê? O que você está dizendo? Não é óbvio isso? Não é uma questão óbvia? Eu estou dizendo uma mentira. Como é que eu vou dizer que estou adorando Deus sem Deus? Entende? Não tem como. John Wesley disse: a verdadeira religião é o amor de Deus, habitando na alma pelo Espírito Santo. A verdadeira religião é o amor de Deus, habitando na alma pelo Espírito Santo. Uma pessoa pode participar de um culto apenas por obrigação, porém quando o Espírito Santo toca seu coração, ela passa a adorar com sinceridade, sente desejo de orar, ler a Bíblia e obedecer à vontade de Deus. Você pode até ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Você pode até orar sem o Espírito Santo. Você pode até pregar sem o Espírito Santo. Você pode até louvar a Deus sem o Espírito Santo. Mas sem a presença de Deus, sem a vontade de Deus na sua vida, sem Deus na sua vida, uma hora você vai enjoar. Uma hora você não vai conseguir mais. Uma hora você vai desistir. Você consegue só ser perseverante. Você só consegue ser um adorador que adora continuamente se Deus te dá força. Porque se Deus não te der força, você não vai até o final. Por isso que muitas pessoas desistem. Porque o Espírito Santo não estava na sua vida. Porque ela adorava de forma vazia. E a pessoa não teve mais forças e desistiu. Porque a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses vai dizer bem assim. Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Repare o que diz o verso. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, se eu não tenho aquele que me fortalece, e o que me fortalece é o Espírito Santo, se eu não tenho o que me fortalece, então nada posso. Sem Jesus, nada podereis fazer. Aquele que começou a boa obra, vai terminar a boa obra. Agora, se aquele que começou a boa obra não está mais na tua vida, essa obra fica inacabada. Porque é impossível adorar verdadeiramente sem a ajuda do Espírito Santo. Aí, ó. Antes de chegar na pergunta, já respondendo a pergunta. Parece que eu tô na mente da pessoa que escreveu a lição. Mas isso é possível com o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo, ele diz qual é a sua vontade. Ele nos revela o que é para ser dito. É claro que algumas frases, alguns versos norteiam o que eu vou falar. Mas não tem como eu dizer o que vai estar escrito numa pergunta. Que está dizendo aqui, ó. É impossível adorar a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. E o texto de Coríntios capítulo 12, verso 3 vai dizer: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não é pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor. Esse fato de dizer Jesus é Senhor, tem muita gente que fala Senhor, Senhor. Porque o próprio Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então tem como você dizer: Jesus Cristo é meu Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Eu não estou contradizendo. Eu não estou falando ao contrário do que diz o verso. Porque ninguém diz que Jesus é Senhor senão pelo Espírito. Mas qual é o peso desse Senhor que o texto está dizendo? O peso de dizer que Jesus Cristo é Senhor na sua vida é você obedecer. Ou seja, tem pessoas que falam que Jesus Cristo é Senhor e não obedece. Então está falando sem o Espírito. Então as pessoas acham que às vezes achamos que é um ritual. Ah, eu falei que Jesus Cristo é o Senhor, então o Espírito Santo me revelou. E é lógico, o Espírito Santo revela que Jesus Cristo é Senhor. Mas de fato ele é Senhor na sua vida? De fato você o obedece? Então você pode dizer: Jesus Cristo é Senhor. E é verdade. Mas se você não obedece,
Então esse Senhor, você está dizendo que ele é Senhor, mas não é o Senhor da sua vida. Então por isso que Jesus disse, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então é impossível adorar a Deus, é impossível adorar a Deus sem Deus. Então a pergunta é dizendo, é impossível adorar verdadeiramente sem a ajuda do Espírito Santo. É impossível adorar a Deus de verdade sem a presença dele. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, se somos guiados por Deus, somos filhos dele. Agora, se não somos guiados por ele, não somos filhos dele. Então não adianta eu adorar, eu estou adorando a Deus e Yahvé, mas eu não sou guiado por ele. Deus fala uma coisa, eu falo só o contrário. Então eu não sou filho dele. É isso que o texto está dizendo. Não tem como fugir da Bíblia. Entende? Então eu tenho que ser guiado por Deus. E Deus está dizendo, eu quero que me adore da seguinte forma. Então não tem como adorar de uma forma contrária. De uma forma que eu penso que é correta. Ou você adora de forma correta, ou não é adoração. Você acha que é, mas não é. Efésios capítulo 2, verso 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, por meio de Cristo, temos acesso ao Pai por meio do Espírito, por meio dele. Deus nos deu a capacidade de acessar Deus, porque Deus já estava inacessível. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E Jesus veio apresentar uma forma de alcançarmos a Deus através do poder dele, da presença dele. A forma de obediência, de busca, e através da crença e da obediência do nome santo, sagrado do Filho de Deus biológico, Jesus Cristo. O comentário da lição que os irmãos colocaram aqui. Paulo ensina que somente o Espírito Santo capacita o homem a reconhecer verdadeiramente Jesus como Senhor. Declarar Jesus é Senhor não significa apenas repetir palavras, mas submeter-se à autoridade de Cristo e viver debaixo do seu governo. E aí, eu não tinha lido o comentário ainda. Claro que eu li antes, mas já não estava, eu tinha lido ontem a lição. E aqui eu digo a mesma coisa que está dizendo no comentário. E é exatamente isso que a lição nos quer passar. Sem o Espírito Santo, o homem continua preso ao ego, às aparências, às tradições humanas. Sua adoração se torna mecânica e superficial. Então daí você vai encontrar igrejas que fazem lá o descarrego do sal, o caminhar em sal grosso, vou quebrar a maldição. Entende? Elas tentam alcançar Deus de uma forma estranha. Elas continuam com seu ego inflado, em seus estudos teológicos. Sem o Espírito Santo se torna algo mecânico, algo superficial. Mas quando o Espírito Santo atua, o entendimento é iluminado e o coração é transformado. Charles Spurgeon declarou: sem o Espírito Santo somos incapazes de qualquer adoração aceitável diante de Deus. Basicamente, o que o autor, o que o escritor cristão diz. Sem o Espírito Santo somos incapazes de qualquer adoração aceitável diante de Deus. Ou seja, se o Espírito Santo, se Deus não está, como é que você sabe que ele aceitou? Você fica incapaz de dizer, não, Deus aceitou. Você supõe apenas que ele tem aceitado. Mas sem a sua presença, não há como saber. Há pessoas que frequentam igrejas durante anos, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Quando o Espírito Santo age, o coração endurecido se quebra, nasce o arrependimento e a adoração se torna sincera. Quando somos dirigidos pelo Espírito Santo em nossa adoração, a que somos levados? Aí o texto de João 16, verso 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando vier o Espírito da verdade, ele nos guia pela verdade. Então não tem como uma pessoa dizer que eu adoro a Deus de verdade, eu sigo a Deus em espírito e em verdade, mas ela pratica mentira, entende? Que são coisas que não se combinam. Então só pode fazer a verdade, ser guiada pela verdade, a pessoa que pratica a verdade. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 a 12. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. O Espírito nos revela todas as coisas pela profundeza de Deus. Conhecemos a Deus. Não tem como conhecer a Deus sem Deus. João 16, verso 8.
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente só sabe o que é certo e o que é errado, porque o Espírito convence da justiça e do juízo e do pecado. Nós só sabemos o pecado porque um dia nos foi apresentada a lei. Entende? Sem Deus, a gente é incapaz de dizer o que é correto e o que é certo. A gente pode até tentar dizer, isso é certo, isso é errado. É a tua verdade. Mas a tua verdade pode não ser a verdade para outra pessoa. Ou seja, o ser humano tem a verdade relativa, mas a verdade de Deus é absoluta. Então a verdade de Deus é a verdade de Deus, não é a nossa verdade. Entende? A nossa verdade para a nossa vida pode ser que para a vida da pessoa, para outra pessoa, não seja a verdade para ela. Mas a verdade de Deus é absoluta. Então, só Deus pode dizer o que é errado e o que é certo, porque Ele é a lei, Ele está acima dessa lei. Ele é o regente, Ele é o juiz, Ele é o árbitro da nossa vida. O comentário da lição: o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, porque conduz o homem ao entendimento correto da palavra de Deus. Aqui, ó, interessante. Eu não preciso ficar explicando isso. Isso é óbvio para mim. Para mim é óbvio. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. Deus é chamado de Espírito da Verdade, porque Deus é verdade. Ele conduz o homem ao entendimento da palavra de Deus. Ou seja, Deus ensina o que Ele quer dizer na palavra dele. Ou seja, você escreveu um livro, você escreveu uma frase, você disse algo. Não é você mesmo que tem que explicar o que você quis dizer? Tem como uma pessoa, claro, tem como outra pessoa conseguir explicar o que você disse. Mas o verdadeiro sentimento, aquilo que você queria passar, inclusive numa lição como essa, somente o verdadeiro autor pode dizer o que ele quis passar. Entende? Eu estou dizendo algumas coisas que pode ser que o autor dessa lição concorde comigo. Mas aquilo que ele sentiu na hora que estava escrevendo a lição, a verdade que ele queria passar, só ele mesmo pode dizer. Entende? Quando o Espírito Santo inspirou homens a escrever a sua palavra, e esses homens escreveram a palavra inspirada por Deus, as palavras de Deus, através de homens usados como os instrumentos, somente Deus pode dizer o que ele quis dizer com aquela palavra, porque ele é o autor, entende? Sozinhos somos limitados e facilmente enganados pelos desejos do coração e pelas influências do mundo. Porém, o Espírito ilumina o entendimento espiritual. Ele revela a verdade das Escrituras, corrige o erro, produz arrependimento e transforma o caráter do adorador. Então, o Espírito Santo faz tudo isso aqui. Logo, Deus faz tudo isso aqui, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Antes quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E se Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, logo Ele apresenta a verdade. O que Ele quer, o que Ele deseja. Agostinho de Hipona escreveu: a verdade entra pela mente, mas transforma o coração, pelo Espírito de Deus. Você entende muitas vezes com a mente, mas quem convence, quem prega ela no coração é Deus. Quem ajuda a fazer é Deus. Muitas vezes alguém lê a Bíblia sem compreender sua profundidade. Porém, quando o Espírito Santo ilumina o entendimento, aquela mesma palavra produz arrependimento, fé e transformação de vida. Ou seja, você entendeu o que Deus quer, mas se você consegue praticar aquilo, entender que você tem que fazer aquilo, se Deus convencer. Por sua força você não consegue. Você pode conseguir por um momento, mas se contínuo não consegue. Lá na frente você vai perder. Então você precisa respirar o fôlego, e esse fôlego de vida que Deus assopra em nós, como assoprou nos apóstolos, é o Espírito Santo. O que o Espírito produz na vida do adorador? Produz, está dizendo lá em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Longanimidade, ser longânimo, ou seja, tardio em se irar. A gente se torna semelhante a Cristo. Se tornamos semelhantes a Cristo. Ou seja, eu vou mirar algumas vezes com coisas que eu acho injusta, mas não vou pecar também, porque Jesus Cristo tirou. A Bíblia não fala que é pecado irar-se, mas você deve ser longâmino, e você deve ser justo. E como é que eu vou ser justo sem o Espírito Santo? Se eu não sei a vontade de Deus, se eu não sei o que é real, o que é agradável. Ou seja, você vê uma injustiça acontecendo na tua vida, o ladrão roubando o inocente, e você fica revoltado com isso. Mas se você não tiver ali o conhecimento do que é certo e o que é errado, como é que você sabe que o ladrão roubar o inocente
o ladrão, uma pessoa roubar a outra, tirar o que pertence a ela, tirar a vida da outra pessoa, como é que você sabe que aquilo é certo ou errado se Deus não tivesse de certo na sua lei? Se a lei de Deus não existisse, se alguém não tivesse dito, olha, é errado matar, como é que saberíamos essa verdade? O homem é incapaz de conhecer a verdade, o homem é incapaz de conhecer a bondade, o homem é incapaz de amar se não tem Deus. Colossenses capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O comentário da lição. Quando o Espírito Santo habita no coração do adorador, ele passa a desenvolver o caráter de Cristo. Então, você atinge uma maturidade espiritual, que nem foi dito na lição passada, uma altura espiritual, e você vai se tornando cada vez mais próximo de Cristo. Você vai se tornando ali, tendo uma transformação. Você vai recuperando a imago Dei. Até chegar na hora da salvação, você foi encontrado em obediência, e com o corpo ressurreto verdadeiramente, se tornarmos perfeitos. Aquilo que Deus queria que fosse a sua criação desde o princípio. O amor se torna a base da vida cristã. A alegria não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. A paz permanece mesmo em meio às lutas. A mansidão e a paciência revelam um coração quebrantado diante do Senhor. A bondade e a fidelidade demonstram que a adoração vai além dos cânticos e se manifesta nas atitudes diárias. Aqui, ó. Ela se manifesta nas atitudes diárias, dizendo aqui. Se manifesta nas atitudes diárias. Ou seja, o corpo como sacrifício vivo diariamente. Ou seja, as minhas atitudes são as atitudes que Jesus faria. Sou eu tentando replicar os ensinamentos de Jesus. Não estou dizendo que você não vai falhar, que você não vai errar. Estou dizendo que você vai buscar ter atitudes coerentes com a palavra de Deus. O domínio próprio mostra que o Espírito governa o interior do homem. Billy Graham afirma: o Espírito Santo não apenas nos consola, ele nos transforma. O adorador cheio do Espírito Santo aprende a responder com calma em vez de agressividade. Passa a perdoar mais facilmente. Ou seja, a gente não vai guardar rancor. Não existe essa, eu estou de mal com outro irmão, por isso não estou indo na igreja. Não. Você vai aprender a perdoar. Demonstra bondade dentro de casa e no trabalho. Mantém fidelidade a Deus mesmo em tempos difíceis. E aí está a dificuldade de muitos. Manter a fidelidade, inclusive, não vou dizer que não é a minha dificuldade. Ser fiel a Deus em tempos difíceis é só se você for Jó. Porque às vezes as coisas apertam tanto de uma maneira que a gente não encontra solução. E permanecer fiel é algo, em tempos difíceis, enquanto não há bênçãos, enquanto as coisas parecem não ter solução, isso é a dificuldade de muitos. E a gente tem que lutar contra isso. Como podemos ser cheios do Espírito Santo para uma adoração verdadeira? Efésios 5, 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vou falar do vinho, mas o vinho causa o quê? Você fica alto, não sabe o que diz, não sabemos o que falamos. E podemos até brigar com outras pessoas, mas vamos ser cheios do Espírito de Deus, porque ali o Espírito de Deus vai dizer qual é a sua vontade. A vontade de Deus é bondade, é ser benigno, é ter o amor, é ter perseverança. Atos capítulo 4, verso 31. E tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que a palavra de Cristo habita em nós? Praticando atitudes diárias. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade contínua na vida do cristão. Paulo faz um contraste entre o vinho, que produz descontrole, e o Espírito Santo, que produz domínio. Ou seja, algo que te produz, que não te dá domínio, mas o Espírito te dá domínio. Então, em vez de você se embriagar com aquilo que não te dá domínio, que te dá descontrole, se embriague com aquilo que te dá domínio, que te dá controle, seja cheio do Espírito Santo. A expressão enchei-vos do Espírito Santo no grego indica continuidade. Continuem sendo cheios. Ou seja, não é ser cheio uma vez e depois eu não vou buscar mais. É ser cheio continuamente, constantemente. Se o seu Romanos 12, 2, tudo volta para esse texto. Se é ser cheio continuamente,
que nem diz a palavra no grego, ser cheio continuamente. Então, o corpo como sacrifício vivo, diário, contínuo. Então é isso que quer dizer. É buscar constantemente, diariamente. É Deus sempre estar presente na nossa vida. Toda decisão que vamos tomar tem que ter a presença de Deus. Senão a gente está tomando atitudes sem Deus, decisões sem Deus. E isso pode ocasionar num lugar distante de Deus. Porque se a gente toma decisões, mesmo que a decisão seja pequenininha, sem Deus dar o aval, sem Deus estar presente, então essas decisões vão levar a caminhos longe de Deus, longe da presença dele. Isso acontece quando o cristão busca Deus em oração, medita na palavra, vive em obediência, mantém comunhão com Deus, cultiva uma vida de santidade, uma vida separada para Deus, fazer a vontade de Deus. Citação de D.L. Moody. Precisamos ser continuamente cheios do Espírito Santo porque somos vasos que vazam. Ou seja, uma hora o vaso transborda, vai transbordando. E aí, às vezes o vaso trinca, às vezes precisa de uma restauração, há dificuldades da vida. Então a gente precisa encher novamente, para continuar transbordando e continuar enchendo. Ou seja, quando você enche demais um vaso, ele começa a transbordar. Ele vai transbordando, vai derramando. Chega uma quantidade que vai estar meio cheio, não vai estar completamente cheio. E a Bíblia nos ordena a ser completamente cheio do Espírito Santo, para que não falte força, para que não falte essa perseverança, para que não falte bondade, para que não falte amor na nossa vida. O cristão que ora diariamente, lê as Escrituras e busca comunhão com Deus. Desenvolve sensibilidade espiritual e aprende a adorar mesmo nos momentos difíceis. Conclusão. A verdadeira adoração não é apenas exterior, emocional ou ritual. Ela nasce da ação do Espírito Santo no coração humano. Sem o Espírito, a adoração perde sua essência. Mas quando o Espírito Santo habita no adorador, sua vida se transforma em um culto vivo diante de Deus. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, devemos buscar diariamente a plenitude do Espírito Santo, para vivermos uma vida de comunhão, santidade e verdadeira adoração. Aí vai ter perguntas que a gente pode fazer para a classe. E quem olhar aqui tem a resposta esperada, a resposta que a gente espera. O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Significa adorar com sinceridade, guiado por Deus e fundamentado na verdade da palavra dele. E não apenas por emoção ou tradição. Eu aprendi porque... O que é a tradição? Tradição, principalmente para as pessoas que já nascem no berço do Evangelho. Pessoas que já nascem no berço do Evangelho têm uma tradição familiar. E a tradição familiar dessa pessoa é que ela viu o pai, ela viu a mãe, indo para a igreja. E essa pessoa que nasceu no berço do Evangelho, ela aprende por tradição familiar que ela deve ir na igreja, que ela deve cultuar a Deus. Mas, se ela não sente a presença de Deus, ela faz aquilo simplesmente para agradar a sua família, simplesmente para honrar o nome do seu pai, para seguir uma tradição da família. Ou seja, muitas vezes ela não vai ter força para cumprir certos requisitos. Entende? Ela precisa buscar a presença de Deus. Porque o Espírito Santo é essencial na adoração. Porque o Espírito Santo quem convence do pecado, transforma o coração, revela a verdade e capacita o homem a adorar de verdade. Ou seja, você pode tentar adorar a Deus na presença dele. Simplesmente, eu nasço no berço do Evangelho, ou eu venho na igreja do mundo, eu começo a adorar a Deus, eu começo a ir na igreja, porém eu continuo com a prática do velho homem. Eu continuo com uma prática pecaminosa. Entende? Eu estou seguindo uma tradição. Então só o Espírito Santo só Deus vai ensinar a adorá-lo de verdade, entende? Vai fazer você conseguir abandonar a mentira para viver a verdade. Porque não tem como você, eu adoro a Deus, porque Deus é bom, porque que Deus criou o mundo e tal, e eu reconheço que Ele que me fez, e aí eu reconheço que Ele é capaz, Ele que me deu a vida, Ele que dá a vida, Ele que tira a vida. Então a pessoa reconhece isso, mas ela pratica a mentira, ela ama o pecado, ela ama o mundo. Então ela adorou a Deus, mas de uma forma vazia. Ela honra a Deus com os lábios, mas Deus não está na sua vida. Quais as evidências do Espírito Santo produz na vida de um verdadeiro adorador? Aí a resposta está no versículo, né? O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, a bondade. É uma vida transformada conforme o caráter de Cristo. Então essa foi a lição
né? Quem escreveu essa lição é uma... Cara, desculpa a gíria, mas quem escreveu essa lição tem o Espírito Santo. Porque não tem como você construir uma concordância dessa, bíblica, um conhecimento desse, sem o Espírito Santo. É quase impossível isso. Essa construção bíblica e todo mundo falar a mesma coisa. Então uma lição que veio e que Deus abençoe e agregue às nossas vidas. Que no sábado a gente possa reprisar essa lição novamente, para que ela crave no nosso coração. Mas não deixe, né? Para você que pode, para você que tem acesso à internet, de colocar ali no teclado, de colocar ali no celular IUAS Brasil, ou colocar no Facebook Universal Assembleia dos Santos, né? A igreja matriz, a igreja central, procurar a lição na sexta-feira às 8 horas, se não me engano. Mas já fica 7 horas esperando aquela mensagem, talvez no WhatsApp, para quem já é membro. Esperar essa lição, esperar esse convite para ter mais entendimento de outras pessoas que têm aí mais propriedade para falar porque escreveram e são autores da lição. Então até a próxima, que Deus nos abençoe.